Vamos no Evangelho de João, vamos continuar aqui. No capítulo 19, abra aí. E vamos encerrar hoje aqui este capítulo, amados. Faz aí 2 semanas que eu não prego em João, né, porque tivemos uma sequência aí do irmão Felipe pregando e depois do nosso irmão Gessé, né, que expuseram o texto. E eu darei continuidade aqui nessa exposição. Hoje eu irei expor aqui os versos 38 ao verso 42. Primeira leitura aqui, amados, na versão King James, diz o seguinte, esses versos. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. Verso 39. E foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Verso 40. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Verso 41. Ora, no lugar onde ele fora crucificado, havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Verso 42. Eles colocaram Jesus ali, por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. Tá? Então, até aqui, vamos orar e vamos pedir para que Deus nos conduza na sua palavra e nos traga o devido entendimento e aplicação dos textos. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui perante a sua palavra. Palavra esta, Deus, que é alimento, que sonda nossas intenções, pensamentos, e que certamente edifica a sua igreja e salva os perdidos. E eu peço por isso, pela eficácia da sua palavra, na condução do Santo Espírito, aplicando em nossos corações, aplicando na sua igreja. Te louvamos por ela, mas Deus, que não haja incredulidade em nossos corações, que não haja bloqueios em nós, e que recebamos, Pai, de bom grado a sua palavra. E que assim, Deus, o Senhor seja glorificado, que a salvação em Cristo seja exaltada, como o centro desta mensagem. Que o Senhor também me ajude, Deus, nas minhas limitações. Me ajude, Pai de amor, a conduzir com fidelidade aqui e expor o texto. Pai, sem o Espírito Santo, sem o teu agir, não posso fazer nada. Sou um miserável homem. Mas certamente, se o Senhor comunicar esta palavra, grande benefício teremos. Ajude meus irmãos também. Me ajude. É o que eu lhe peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o título aqui dessa pequena sessão é o sepultamento de Cristo, a sepultura de Cristo. Então estamos tratando aqui do velório, né? Hoje chamamos de velório, né? O momento onde preparamos o corpo e ele fica certamente ali exposto e depois ele é enterrado. Cristo passou por um momento semelhante ao que os homens passam, porém com muitas diferenças. Mas, amados, eu quero que os irmãos percebam os detalhes a qual o autor deste evangelho, João, ele se preocupa a nos trazer ao citar esse sepultamento. Lembrando, amados, que o sepultamento de Jesus também é um elemento necessário. Um elemento necessário para a sua humilhação como homem. Pois dele, ele santificou o túmulo para todos os seus seguidores. No sepultamento, profecias estão se cumprindo. E algo que nos chama a atenção é Cristo, mesmo morto, ele continua obedecendo a Deus. Mesmo após a sua morte, como vimos, a constatação na pregação do irmão Gessé, que furaram, traspassaram ele com uma lança, e ele já estava realmente morto. Foram quebrar as suas pernas e não foi necessário, pois já estava morto. E agora, amados, ele continua após a morte,
cumprindo e executando o plano de Deus. Os atores que aparecerão aqui, as figuras bíblicas, são José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos, o autor já introduziu em seu evangelho. Porém, José de Arimateia aqui é alguém novo. E agora, amados, será destacada a coragem desses homens. Uma mudança após a morte de Cristo. E também falaremos sobre o túmulo, que está localizado em um jardim, que provavelmente é do mesmo homem, José de Arimateia, que está ali nas remediações, nas vizinhanças do próprio Calvário, onde Cristo foi pregado, crucificado. E, amados, este sepultamento é o que podemos ver em Isaías 53:9, aonde está dito: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Então, amados, Jesus ele não só exibe seu poder divino sobre a morte, mas ele controla todos os detalhes após a morte, irmãos. E isso é notável. Ele também controla as circunstâncias do seu enterro e depois que ele foi morto. Nós vemos corações aqui sendo compelidos. Uma mudança drástica nesses dois homens, José de Arimateia e Nicodemos. E esse é o desafio. Você ver Cristo em obediência plena, mesmo após a morte, e você ver que esta morte trouxe uma mudança no coração desses homens. E devemos lembrar que dentro deste contexto de enterro e também crucificação, os romanos normalmente se recusavam a permitir que os executados pudessem ser enterrados. A ideia dos romanos, irmãos, era que o corpo ficasse exposto, de forma vergonhosa, a ser comido pelos chacais, pelas aves, e ali ficava. Um judeu, amados, ele enterrava os seus mortos. Então, amados, os judeus não recusavam esse enterro, mas enterravam os criminosos em um lugar separado, fora de Jerusalém. E com esses detalhes em mente, com esse pano de fundo em mente, nós vamos entrar no texto e ver o que aconteceu após a narrativa a qual nosso irmão Gessé e o irmão Felipe, que o irmão Felipe pregou a morte de Cristo, né, sabendo de todas as coisas, ele foi cumprindo, né, tomando aquele vinagre, aquela bebida amarga, também se cumprindo a profecia, e como ele continua. E isso é o que eu destaco e é o mais incrível no texto, amados. Verso 38, a partir de agora, utilizando a versão João Ferreira de Almeida. Deixa eu pegar minha água aqui, dá licença. Diz o seguinte, verso 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Então foi e o tirou. O autor aqui ele coloca, né, as palavras depois disto. E ele está narrando uma sequência de fatos. Então por isso a necessidade desse depois disto. Então, depois da morte, depois da constatação da morte, transpassando o próprio Cristo com aquela lança, agora ele começa a narrar outros acontecimentos no mesmo dia. Né? O mesmo dia aconteceu todos esses fatos, irmãos. Depois de tudo haver se cumprido, depois de ficar estabelecido que ele realmente morreu, e depois de todos os atos de sua morte estarem de total acordo com a sua consciência, e algo que me chamou a atenção na exposição do irmão Felipe, foi o verso 28, onde o nosso irmão trouxe o significado da palavra sabendo Jesus. Cristo morrendo e consciente desses fatos, e executando os fatos, mesmo naquele madeiro. Consciência de Cristo estava plena. E eu penso que aquele que tem poder sobre a morte, a sua consciência está também para os fatos após a morte. Observar esse texto, irmãos, e os cumprimentos das profecias nos traz um grande consolo. Que realmente a vontade soberana de Cristo, o seu ato de cumprimento, de obediência,
ele se perpetua em nossas vidas, nos garantindo que não se finda no momento em que morremos. Cristo é o único que nos garante que a sua vontade continua após a morte. A nossa esperança está firmada, amados, na ressurreição, na vida após a morte. E Cristo é o único que nos garante isso. E aqui estão as provas. Cada acontecimento que se segue estava sendo cumprido de acordo com as profecias. E mesmo depois de morto, Cristo continua obedecendo, Cristo continua cumprindo. E isso me faz pensar sobre as promessas que Cristo fornece àqueles que creem. E ele diz que aquele que crê já está salvo. Aquele que crê não experimentará da morte, mas sim será encontrado com ele. E sabendo disso, amados, eu tenho a plena certeza de que ele não mente. E eu confio nisto, eu confio na sua palavra, eu confio naquilo que ele me ortoga, naquilo que ele me diz. Então, depois disto, de todos os fatos continuarem sendo cumpridos, João introduz aqui mais uma figura. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus. Ele era um homem, e aqui vamos utilizar outros evangelhos para, sempre que aparece uma figura nova, nós precisamos saber quem é essa figura, né? José de Arimateia, primeiramente, ele é tido como um homem rico. Mateus 27, 57. Também um homem piedoso. Marcos 15, 43. Um membro do Sinédrio. Um membro do Sinédrio. Lucas 23, 51. E que não consentiu com aquela votação sobre a crucificação e morte de Cristo. Na conspiração de condenar Jesus para crucificá-lo, ele não consentiu. Eu destaquei esse texto, pode pôr para nós, Maurício, por favor? Mateus 23, 50 e 51. É Lucas 23, 50 e 51. Isso. 50 a 51. 50. 23, 50. Lucas 23, 50. Está 55. Isso. Havia um homem chamado José, membro do conselho, ou seja, o Sinédrio, homem bom e justo, homem piedoso. 51. Que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, por isso José de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Era um discípulo de Cristo. Era um homem que cria no Messias. Era um homem que tinha fé, mas era oculto. Um discípulo oculto. Ao percebermos que o evangelista outorga a José a honrosa designação de discípulo, e João destaca isso, que ele era um discípulo, logo é uma verdade, em um momento quando ele era excessivamente tímido. E não se aventurava a professar a sua fé diante do mundo. Aprendemos diante desse fato, amados, quão graciosamente Deus age em favor do seu povo e com paternal bondade perdoa suas ofensas. Quando é inserido aqui a figura de José de Arimateia, um homem que já possui a fé, porém de forma oculta, não aberta, não declarada, nós percebemos, amados, e ressalta para nós a graça de Deus. Que mesmo sendo covardes como somos, cheios de medos como temos, Deus nos salva e nos concede o seu amor, independente disso. Mas o que eu quero que o irmão tenha em mente é que esse quadro irá mudar. Esse discípulo deixará de ser oculto. Mas digamos que aqui é ressaltado, como já foi colocado em Pedro, uma fé que talvez esteja imperfeita e que passará por um aperfeiçoamento.
E veja, é destacado mais pelo evangelista aqui sobre José de Arimateia. Era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus. Ele tinha medo dos judeus. Ele se deixara dominar pelo medo pecaminoso, pensando talvez que se ele fizesse qualquer coisa por Jesus, os outros membros do Sinédrio os expulsariam do conselho. E não só do conselho, mas até mesmo da sinagoga. E os irmãos já viram quais eram as consequências de ser expulso da sinagoga. É perder todos os seus direitos. É de ser tido como um pagão. É de até mesmo ter os seus próprios familiares contra você. E ele tinha medo disso. Se assemelha aos pais daquele jovem que foi curado. No capítulo 9, estão lembrados daquele conselho? Chamaram os pais, colocaram medo, e o evangelista fala, eles tiveram medo dos judeus. José de Arimateia tem algo semelhante, porém com fé. Mas agora, amados, ele se expõe ao perigo, um perigo ainda maior do que ele tentou evitar, amados, tentasse evitar uma aproximação de Pilatos, podendo cair em traição. E pedindo o corpo de um homem que já tinha sido executado, com a placa em cima de si, o rei dos judeus. Ou seja, o rei rival. Aquele que se opôs a todo o sistema de Roma, como pressionaram Pilatos. Se não crucificado, você não será amigos de César. Agora esse homem está se aproximando e pedindo o corpo deste. Ou seja, por que ele está lá? Amados, do além túmulo, no entanto, o Senhor moveu o coração de José de Arimateia para agilizar seu sepultamento, como fruto da expiação pela morte de Cristo e amor por ele. Esse homem subitamente se tornou muito corajoso. E aqui eu quero lançar uma pergunta sobre o texto, para mim e para você também respondermos. Como é que houve uma mudança tão bruta de uma hora para outra? Como é que o covarde, o que tem medo dos judeus, passa aqui abertamente a ir lá no Calvário, onde tinha soldados romanos, ele ir até mesmo perante Pilatos, que tinha contato próximo com todos os membros do Sinédrio? O que mudou para que esse homem vá até lá e fala, Pilatos, governante, me dê o corpo de Jesus? Mas espera aí, você não é membro do Sinédrio? Você não estava com eles? Você não é judeu? O que você quer com o corpo de Cristo? Eu quero que você pense. O que motivou esse homem? Medo e ousadia. Ele sai de um estado de medo para um estado de coragem. Ele sai de um estado de covardia para um estado de ousadia. Como esse medo é contrastado com a santa ousadia que o Espírito do Senhor operou no coração de José de Arimateia. Há sobejas razões para crer que ele, em seu medo, não estava isento de culpa, pois este medo é pecado, irmãos. É pecado, é uma imperfeição em nós. E não que todo o temor ou medo, em decorrência do qual os crentes se protegem contra tiranos e inimigos da igreja, seja pecaminoso, mas porque a fraqueza da fé se manifesta, irmãos. Sempre que a confissão de fé se esquiva movida por medo. É preciso que levemos sempre em conta que o Senhor ordena, e até onde Ele nos acena para avançarmos, que continuemos com a nossa profissão de fé. Esse medo apresentado aqui pelo evangelista, na pessoa de José de Arimateia, é um ponto negativo em José de Arimateia. Em Nicodemos também. Porque ele vai falar de Nicodemos com uma nota de parênteses. Aquele que se aproximou de Jesus à noite. Ou seja, covarde também. Isso, amados, não é motivo de vanglória. Certamente você não perderá a sua salvação por causa de medo. Mas saiba que isso é uma atitude de imperfeição. É uma atitude pecaminosa. E que precisa ser mudada como mudou nesses homens. Então, amados, aquele que se detém em meio ao curso, mostra que não confia em Deus. O medo, a incerteza, ela mostra uma falta de confiança em Deus.
E aquele que põe um valor mais alto à sua própria vida do que se exibe ao mandamento de Deus, não pode contar com qualquer justificativa. Porque qual é a raiz do medo? É um sentimento de autopreservação. Logo, se eu tenho que me autopreservar, eu não confio minha vida nas mãos daquele que me sustenta. A ponto de eu negar, inclusive, que sou um discípulo. Como Pedro fez. De negar que eu estou nos caminhos. E, amados, isso é uma prova de que sua confiança em Deus, ou seja, sua fé, precisa ser fortalecida. E aqui eu lanço uma pergunta para os irmãos. Você é uma pessoa que, quando tensionada sobre o seu cristianismo vivido, é uma pessoa que tende a negá-lo ou se ocultar? E às vezes não é apenas declarando isso com a sua voz. Em suas atitudes, você é aquela pessoa no seu serviço que não gosta de se declarar como cristão? Você é aquela pessoa que gosta de um certo nível de neutralidade na sociedade? Ou você é como cantamos aqui no Salmo 40, não escondi a tua justiça da grande congregação? Que medo é este, irmão? Por que os cristãos hoje querem se assemelhar e tornar a igreja semelhante ao mundo, de forma a trazer todo mundo para este meio, a ponto de não ter mais diferença? Não existe mais diferença, inclusive no confronto. As pessoas não gostam mais de falar sobre erros bíblicos, pecados bíblicos, justamente para manter a boa vizinhança. Talvez você seja um discípulo oculto de Jesus. Talvez você seja aquela pessoa tomada pelo medo. Medo do confronto. Você tem medo do confronto? Você tem medo de pregar o evangelho e chamar as pessoas a arrependimento? Discípulo oculto. José de Arimateia. E isso é uma imperfeição na sua fé. Porque este homem, assim como Nicodemos, agora estão indo perante Pilatos, com uma ousadia e coragem, solicitando o corpo do seu mestre. 1 João, capítulo 4, verso 18, e coincidentemente o mesmo autor deste evangelho, ele vai dizer o seguinte: no amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Lembra lá na praia? Vamos chegar no capítulo 21. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O mesmo que o negou. O amor, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor. Quem aperfeiçoa nosso amor por ele? O próprio Cristo. O perfeito amor expulsa o medo. Expulsa, irmão. Lança fora. Joga longe. Expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Olha lá o senso de autopreservação. Não quero ser castigado. Ai, não quero ser perseguido. Você quer ser mais do que seu mestre? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você está aperfeiçoado no amor, amado. Eis um motivo bíblico para você orar. Eis um motivo bíblico para você pedir a Deus: me aperfeiçoa no seu amor. Tem dificuldade em amar a igreja? Tem dificuldade em ter altruísmo pelas pessoas? Talvez falte amor. Amor no eterno. Porque quando amamos a Deus acima de todas as coisas, passamos a amar nossos próximos. Eis uma oração que a igreja precisa clamar: nos aperfeiçoe Cristo no amor. Para que lance fora esse medo, para que eu sirva melhor. Veja o que diz o evangelista. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ele vai então a Pilatos, ele pede o corpo de Jesus. E enfatiza aqui Marcos, coloque Marcos para mim, 15:43. Onde o evangelista Marcos diz que foi ousada essa atitude. Olha só. José de Arimateia, o mesmo em tela, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, como vimos em Lucas, dirigiu-se, olha essa palavra aqui,
corajosamente. O discípulo oculto, agora é o discípulo corajoso. É o discípulo que não tem medo. Corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Por que essa atitude exigia coragem? Amados, nós estamos aqui num contexto de julgamento. Nós estamos num contexto aqui onde o próprio Sinédrio se voltou com mentiras, motivados por inveja, a crucificar um homem inocente. A atenção dos judeus ali estavam sedentos por sangue. Crucifica-o, crucifica-o, que o sangue dele caia sobre nós. Aí ver um judeu que agora está pedindo o corpo daquele que era uma escória, daquele que todos rejeitaram, daquele que todos tinham como um falso profeta. Era uma afronta. É como se você estivesse lá presente e visse José de Arimateia e Nicodemo se aproximando, tirando aquele corpo, e você olhasse, mas ele não é judeu? O que você está fazendo aí? Você é discípulo dele? E pronto, tudo aquilo que ele tinha para se ocultar seria desmantelado. Seria expulso da sinagoga. Seria tido como traidor, assim como aqueles que cobravam impostos. A coragem foi neste ponto, irmãos. É neste ponto que foi necessário ousadia para José de Arimateia, como diz Marcos. E Pilatos o permitiu. Então foi e o tirou. Ao certificar-se de que Jesus realmente já estava morto, né? E o nosso irmão Gessé expôs isso aqui, e esse era o ponto central que o evangelista queria enfatizar. Realmente que ele morreu. Então Pilatos já tinha cumprido, né, com o desejo do povo. Ele já estava morto. Era somente um corpo. Mas esse corpo era muito significativo. Porque esse corpo, amados, ele será ressurreto. Este corpo aparecerá entre os discípulos. Tanto que surgiram mentiras após isso. De que os discípulos roubaram o corpo do túmulo, né? Levaram, esconderam em outro lugar e falaram que ele ressuscitou, querendo dizer que isso era uma mentira, que Cristo não ressuscitou nada. Então, amados, dar uma sepultura, a forma como foi colocada, aquela pedra, o selo, como veremos mais para frente, é tudo uma forma, amados, que endossa para nós a veracidade da ressurreição de Cristo. Foi colocado soldados na porta daquele túmulo. E depois veremos também, com o auxílio de outros evangelhos, que foi levantada esta mentira horrenda. Pilatos, então, depois de constatar que Cristo já havia expirado, ele então permite que José de Arimateia, auxiliado com certeza por outros, fosse até a cruz e tirasse o corpo de Cristo de lá. E como estaria este corpo? Eu penso em que honra, irmão. Pela fé, amados, poder tocar naquele corpo, mesmo que estivesse morto temporariamente, era tocar no próprio Cristo vivo. Porque enfaticamente, ele já havia dito que ele venceria a morte. Quando ele disse, destrua esse templo, em 3 dias eu reergo ele está falando sobre o seu próprio corpo. Ele está falando sobre este próprio templo que está agora nas mãos de um discípulo que era um covarde. Amados, o que traz consolo para nós aqui é que Cristo, ele pode aperfeiçoar a sua fé e a minha fé, o meu amor e o seu amor, a ponto de você tocá-lo, a ponto de você ter um relacionamento com ele tão próximo, tão íntimo, a ponto de tocá-lo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque às vezes nos valemos da nossa fraqueza e esquecemos do poder aperfeiçoador de Cristo. Nós damos mais vazão para os nossos pecados que cometemos do que pela graça e pelo agir de Deus que pode ser efetuado em nós. Nós esquecemos que aquele que é justo e perfeito pode nos aperfeiçoar. Olhe para um homem que era medroso, olhe para um homem que tinha medo e agora está lá tocando, está pegando no seu Redentor e que dentro de 3 dias ele o verá ressurreto, o verá em glória.
nós, irmãos. Temos que crer nisto que está sendo apresentado por João. Nós temos que crer que este ato de aperfeiçoamento, ele existe, ele acontece. Saia dessa fraqueza, amado. Saia dessa imperfeição e olhe para o autor, para o aperfeiçoador da sua fé. Pare de ficar lamentando apenas, oh, eu só peco, oh, que tristeza, oh, eu não mudo. E olhe para o poder e a confiança de que o seu Redentor vive. Nós esquecemos disso, irmãos. Aí ficamos andando como crentes derrotados. Ficamos andando por aí apenas lamentando. Olha o que João está narrando para nós. Que mudança bruta aconteceu em José de Arimateia. E não só ele. O verso 39 agora inclui outro. O verso 39 agora fala de Nicodemos. Sim, aquele que foi de noitinha, escondido. Aquele que era membro do Sinédrio também. Aquele que Jesus falou, Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, você não crê ainda em mim não, Nicodemos. O mesmo, irmão. O mesmo. Diz o 39, Nicodemos, né, tem uma conjunção E aqui, E, Nicodemos, de acréscimo. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite. E João pega no pé de Nicodemos, hein? Ele gosta de especificar isso em Nicodemos, mas isso é por uma razão, é justamente agora para estabelecer esse contraste de mudança para nós. Que anteriormente viera ter com Jesus de noite. Foi também levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Amados, Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite. Após a primeira certificação de Jesus estar realmente morto, Pilatos dando a permissão para José de Arimateia, então imediatamente veio José de Arimateia, tirou Cristo rapidamente daquela cruz e começou a se preparar para o sepultamento. E neste ponto José ele foi assistido, ele foi auxiliado por Nicodemos, outro membro de Sinédrio. Ou seja, o autor do Evangelho está colocando aqui duas figuras que tiveram mudanças semelhantes. Os dois que tinham medo, e agora abertamente, perante o dia, à vista de todos, e não se esqueça que é Páscoa, tá? Como é que está Jerusalém nessa época? Lotada, tá? E acabou de acontecer um ato que muitos esperavam. E está lá. Nicodemos e José de Arimateia indo até o corpo de Jesus e pegando ele. José e Nicodemos agiram de comum acordo. Eles teriam combinado com antecedência quanto ao que cada um deles faria. Portanto, eles foram preparados. Havia também, segundo os outros evangelhos, mulheres presentes até, e está claro nos outros evangelhos. Por exemplo, Lucas 23, o verso 55, Mateus, Maurício. Veja só. Lucas relata que existiam mulheres. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Alguns comentaristas irão além, dizendo que essas mulheres até mesmo auxiliaram. E você viu no evangelho aqui de João, por exemplo, amados, no verso 25, e junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. E também aquele a quem ele amava, né, João. Você percebe, amados, isso me chamou a atenção também, que essas mulheres, elas não se apartaram de Cristo em momento algum. Tanto que foram as primeiras a ver a ressurreição de Cristo. A fé dessas mulheres deve ser referenciada. A fé dessas mulheres aqui, amados, e as mulheres são, para algumas pessoas, né, para mim não, as mulheres são tidas em baixa estima nas Escrituras, isso é uma falácia. As mulheres acompanham todos os momentos da crucificação de Jesus. Essas mulheres aqui que são narradas, amados,
elas estão ali no ato da crucificação, elas estão ali no ato da morte, elas estão ali no ato da constatação da morte, elas estão presentes ali quando tiram o corpo, elas estão presentes no sepultamento e elas estão presentes na ressurreição. Que fé, que confiança, como se estivesse ali esperando algo, como se estivesse ali prontas. Tristes, sim, mas algo nelas não lhes permitia sair de perto de Cristo. E veio aquele que veio à noite, né? João fala sobre Nicodemos. Esse parênteses de João é o mesmo que podemos ver lá no capítulo 3, 2. Volta um pouquinho na sua Bíblia. No mesmo evangelho. Lá no comecinho do evangelho, capítulo 3, verso 2. O mesmo autor diz o seguinte, sobre Nicodemos, né? O verso 1, para você ver que é justamente sobre ele. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus, e este veio de noite a Jesus. Esta é a referência que João está aplicando. No capítulo 7, verso 50, mais uma vez. Olha como ele diz, ele se refere aqui ao evangelista Nicodemos. 7,50. Nicodemos, aí na King James aqui já está entre parênteses, o que de noite for até Jesus, sendo um deles. Então você percebe que João ele vem desde o início, colocando esta marca em Nicodemos. Aquele que veio de noite, aquele que veio de noite. E apesar, amados, dessa enfática observação de João, eles agora, amados, mostram uma fidelidade. Ele, amados, enquanto Jesus estava vivo, estava em segredo. Mas José e Nicodemos agora corajosamente enfrentaram a ira do resto do sinédrio para enterrar seu corpo. Os evangelhos nos narram o que aconteceu com esses homens após esse posicionamento. Mas certamente, amados, e eu creio nisto, eles foram perseguidos. Certamente eles foram expulsos. Os dois, amados, são encorajados. O evangelista diz expressamente que José anteriormente se recusara por medo de aventurar-se a declarar publicamente que era discípulo de Cristo. E como Nicodemos, ele reitera o que já vimos, que ele foi a Jesus secretamente à noite. E o ponto mais importante é que eles não tinham escrúpulo de pôr-se numa condição perene de guerra contra a própria nação. E por que mudou? É, portanto, indubitável que esta foi afetada. A fé destes homens, o coração destes homens, foi afetado por um impulso celestial. De modo que, movidos pelo medo, eles não renderam a honra que era devida, enquanto o Cristo estava vivo. Mas agora, eles correm para seu corpo morto, como se fossem novas criaturas. Outras pessoas. Amados, quando Cristo nos aperfeiçoa, nós parecemos outras pessoas. São mudanças drásticas no nosso caráter, no nosso coração, e você precisa crer nisso, irmão. Mesmo como crente, você precisa crer que Cristo pode te mudar. Você precisa crer que Cristo pode pegar essas ervas daninhas do seu coração e arrancar, de forma a nunca mais elas aparecerem. Você crê nisso, irmão? Creia no Evangelho. Creia no que está diante dos seus olhos no texto aí, irmão. Creia nisto. E diz que Nicodemos foi levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. O que sabemos, amados, é que José teve uma cooperação voluntária de Nicodemos. Enquanto José forneceu bandagens e o seu próprio túmulo, um túmulo novo, Nicodemos forneceu especiarias ou os aromas. Ele levou uma mistura de mirra e aloés. A mirra provavelmente tinha sido extraída de pequenas árvores de madeira odorífica, isto é, um bálsamo de Edrom, da Arábia. E o aloés é uma árvore grande, chamada agalocha, cuja madeira contém uma resina
eles colocam ela em pó e ela também é aromática. Nicodemos levou uma mirra desses dois e cerca de 100 libras em peso. 100 dessas libras somavam cerca de 30 quilos. Aquele saco de argamassa que tem ali tem 20. Né? Então estão levando um saco grande, pesado, né? Nicodemos. E certamente uma contribuição importante. Essa quantidade de especiarias teria sido usado para ungir, amados, segundo os comentaristas, o peso aqui, a quantidade das especiarias, isso era utilizado quando se tinha uma pessoa importante sendo sepultada. Essa quantidade não era uma quantidade utilizada em réis mortais como nós, em pessoas comuns, digamos assim. Esse peso de aproximadamente 30 quilos de especiarias geralmente era utilizado no corpo daqueles que eram reis. Aí você percebe como que esses homens enxergavam Jesus. Porque vem uma questão, Nicodemos poderia levar apenas um saquinho? Para uma pessoa comum? Poderia. Por que ele leva 30 quilos? Por que ele leva essa quantidade que, segundo o costume judaico, era uma quantidade para reis? Porque esses homens, pela fé, olhavam para Jesus Cristo como uma comprovação do que estava escrito naquela cruz, o Rei dos Judeus. Para esses dois homens, Cristo era realmente o Rei. Reinava. Mateus 27, versos 59 ao 61, traz alguns detalhes sobre o sepultamento. Eu acho importante passar para os irmãos. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e colocou-o num sepulcro novo. Tá? Atenção, o sepulcro é novo. Que ele havia mandado cavar na rocha. Ele mandou as pessoas cavar. Era um local de José de Arimateia. Este jardim era de José de Arimateia. Tá? E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Tá? Aí Maria Madalena estavam ali, no verso 61, assentadas ali em frente do sepulcro. E mais uma vez as mulheres aparecem lá. Então, amados, quando olhamos para Nicodemos, trazendo essa quantidade, que é cara, não é algo barato também, isso demonstra algo para nós. Essa atitude desses dois homens fornecendo um sepulcro novo, que também envolvia dinheiro, em um lugar separado, com especiarias caras também, isso demonstra algo para nós. Levando consigo suas especiarias para embalsamarem o corpo de Cristo, porém jamais teriam agido assim, amados, se tivessem sido perfumados com o suave perfume de sua morte. Isto mostra a veracidade de que Cristo dissera: se o grão de trigo não morrer, permanecerá só, mas se ele morrer, produzirá muito fruto. Ele disse isso em João capítulo 12, verso 24. A morte de Cristo, isto é fato, trouxe uma mudança para esses homens. Porquanto temos aqui uma prova notável, amados, nesta atitude desses dois homens, de que sua morte foi mais vivificante do que sua vida. E tão grande foi a eficácia desse suave perfume da morte de Cristo, que comunicou à mente daqueles dois homens, que ele rapidamente extinguiu todos os deleites pertencentes à carne. Porque venhamos e convenhamos, irmãos, o medo, o sentimento de autopreservação, estava acompanhado o quê? Com a destituição de todos os bens. Agora esses homens estão publicamente carregando coisas que eles tiveram que desprender, dinheiro, tempo, e agora estão colocando tudo à disponibilização de Cristo, irmãos. Estão colocando tudo sobre Cristo. Amados, isso é uma prova clara de que quando a morte de Cristo e de quando o Evangelho verdadeiro atinge nossos corações, existe uma mudança de pensamento, existe uma mudança, um desprendimento para as coisas desta vida. Existe um desprendimento para atitudes de autopreservação. Nós colocamos, se necessário, todos os nossos recursos à disponibilização, à disponibilidade de Cristo e para o Evangelho. Agora esses homens estão aqui dispostos a perder tudo. Seus negócios, suas posições do Sinédrio, tudo.
E isso diz alguma coisa para você, irmão? Quantas vezes você tenta preservar o seu trabalho omitindo a sua atitude de cristão? Quantas vezes você tenta se autopreservar, deixando a igreja de lado e priorizando as coisas que são materiais para você? Será que ao olhar para Nicodemos e para José de Arimateia tem uma pequena mudança aí na mente desses homens? Será que a sua fé também não precisa ser aperfeiçoada no que tange o desprendimento das coisas materiais e seculares e você colocar a prioridade da sua vida no Evangelho, na causa de Cristo? Se o corpo de Cristo estivesse naquela cruz e dependesse de você para lhe dar um túmulo, de você dar o seu dinheiro para tirar aquele corpo de lá, você daria? Você levaria uma quantidade considerável, cara, de especiarias para embalsamar Cristo? Nós trocamos Cristo por tão pouco, irmãos. Nós falamos que não temos dinheiro. Nós falamos que não temos tempo para Cristo. E agora nós vemos dois homens que eram covardes, tendo uma mudança ainda maior no que tange a esse materialismo, a esse apego. Porque, repito, ser expulso do Sinédrio é perder trabalho, é perder família, é perder tudo. Eles estão agora abertamente colocando tudo isso em jogo. Perceberam a mudança aqui nesses homens? Perceberam, irmãos? O que o evangelho verdadeiro, a fé verdadeira gera em nós? É isto. É isto. A fé, amados, nos dá ousadia, nos dá coragem. Muitas pessoas questionam atitudes grandiosas de homens. Não loucuras. Despretensiosas, né? Como as pessoas, vou dar tudo, vou dar minha casa, né? E de forma a barganhar com Deus, né? Que existem esses doidos aí. Mas existem pessoas que em prol do evangelho abrem mão de tudo. Abrem mão de tudo. Eu conheço um pastor, irmãos, que ele vendeu casa, vendeu tudo, para se mudar juntamente com a sua esposa e seus filhos para uma vila de prostíbulos em São Paulo. Lá ele abriu uma casa, onde ele acolhe essas prostitutas, prega o evangelho, cuida delas e insere elas novamente com trabalho e tudo mais. Ajuda. E ele fez isso motivado pelo evangelho e pela atitude de Cristo. A igreja a qual ele estava, ele era membro, o condenou por esta atitude. Só que ele continuou. E muitas prostitutas vieram ao conhecimento do evangelho e foram salvas por Cristo. Desprendimento. O que motiva um homem a sair do Brasil e ir para a África, que nem água tem? Como vocês conheceram o Benício. O que motiva esses homens? A fé em Cristo Jesus. E eu peço que você agora reflita e examine-se a fé que você tem. No que ela precisa ser aperfeiçoada? Olhe para o texto, irmãos. Olhe para o texto. E é exatamente isso que João está querendo narrar para nós. Essa mudança nesses dois homens. Verso 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. Então, amados, aqui se inicia o processo de preparo para o sepultamento, conforme os costumes judaicos. Então, eles pegam este corpo e começam a tratar este corpo. Acredito eu que com muito cuidado, com muito apreço. Mas, amados, isso aqui é uma atitude, né? Quando eles envolvem, como diz o texto, envolveram em panos de linho e com especiarias, isso aqui é ao contrário dos egípcios, tá? Isso aqui não é um embalsamento, não estão embalsamando, né, o corpo de Cristo. Eles usaram especiarias aromáticas para abafar o cheiro da putrefação, do apodrecimento, por tanto tempo quanto possível. As especiarias provavelmente eram salpicadas ao longo de todo o procedimento, nas tiras de pano que eram enroladas no corpo do Senhor.
Então todo esse pó aromático, né, a mirra, o aloés, eram colocados nas tiras de linho. E isso ia enrolando o corpo para o quê? Segurar um pouco do cheiro de apodrecimento. Então mais especiarias foram embaladas em torno do seu corpo, uma vez que foi colocado no túmulo. E deve-se notar algo interessante, que nem José ou Nicodemos, e aqui entra um ponto muito que chamou minha atenção, né, e realmente tem sentido. Que nem José e nem Nicodemos, ou as mulheres que estavam esperando, ou que talvez se envolveram neste, né, processo aí de sepultamento, porque concordam comigo, irmãos, que ao colocar mirra, aloés, eles estão contando que aquele corpo irá apodrecer? Senão eles não fariam isso. Isso indica para nós que eles ainda não tinham entendido a ressurreição de Cristo. Eles ainda não haviam entendido completamente que aquele corpo tornaria a estar vivo no meio deles. E Cristo falou sobre isso repetidas vezes, no capítulo 2, verso 19, Mateus 16, 21, Mateus 17, 23, 20 e 19, Lucas 24, 6 a 7. Reiteradas vezes ele disse, eu vou ressurgir. Eu vou, após o terceiro dia, voltar. Eles não se preocuparam em preparar o seu corpo tão completamente para o enterro. Eles tinham então, amados, essa dificuldade no entendimento. Além do mais, ele já havia dado prova em Lázaro ao ressuscitá-lo dos mortos. Ao falar com aquelas irmãs, calma, ele voltará. Ele apenas dorme, né? Ele disse aos discípulos. Ou seja, várias provas, porém, esta fé ainda precisava ser aperfeiçoada no entendimento do que é a ressurreição. Pastor, você acredita em pessoas que ainda não têm uma compreensão doutrinária tão profunda assim? Sim. Eu acredito em pessoas que são imperfeitas no conhecimento doutrinário. Porque é por graça, irmão. E o que salva é Cristo. E a sua vontade e amor eletivo. O que não é a profissão de fé perfeitinha, doutrinária, ponto a ponto, responder todas as provinhas lá do pastor André, é que define salvação. Não é isso. O que define salvação é a ação graciosa de Deus no Espírito Santo no coração de impenitentes pecadores como nós. Essa ação graciosa, a cruz de Cristo, é que salva. E às vezes, como é dito no texto aqui, amados, podemos extrair isso do texto, às vezes não temos uma compreensão tão definida das doutrinas. Não estou falando de lobos que mentem. Não estou falando de pessoas premeditadamente que enganam. Essas não. Essas são realmente filhos do diabo. Tornam pecadores 2 vezes mais filhos do diabo. Como diz Cristo sobre os fariseus. Mas pessoas que às vezes, humildemente, que não têm acesso a tão ensinos elaborados, às vezes pastores, inclusive, que são humildes, mas são salvos, e estão ali com igrejas pequenas, em lugares longínquos, mas trabalhando com humildade, mas não com um conhecimento tão aprofundado. Eu vou questionar a salvação dessas pessoas? De forma nenhuma. Cristo ainda salva essas pessoas, tá? Não estou dizendo que vai afetar o objeto da fé delas. Cristo é Senhor e Salvador. E isso é um fato unânime entre todos os salvos. Tá? Como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. Então, amados, aqui está o costume judeu. Essas especiarias, que vai diferir na quantidade, dependendo da importância da pessoa, mas esse sistema aí para segurar o cheiro. Tanto que quando abrem o túmulo de Lázaro, o que a mulher fala lá? Cheira mal já, Senhor. Não abre não. Está cheirando mal. Tá? Verso 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém havia sido posto. Então, amados, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. O corpo de Jesus foi levado para um túmulo. Como esse túmulo figura preeminentemente o relato da ressurreição, é necessário, então, aqui nós temos uma atenção nisso.
temos alguns detalhes. Sua localização. O túmulo era localizado na proximidade imediata do Calvário. No lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim. Tá? Então era nas remediações da crucificação. Não era um lugar muito longe, tem a razão disso. No próprio texto mais para frente. Visto que não sabemos onde era o Calvário assertivamente, tão pouco sabemos onde esse túmulo ficava. Amados, alguns viajantes que viram o jardim do túmulo, em um recanto reservado, ao pé do morro, na forma de crânio humano, o Monte da Caveira, estão convencidos de que aquele é o lugar exato onde Cristo foi sepultado. Mas, amados, a maioria não consegue realmente definir o local com precisão. E graças a Deus por isso. Porque imagine o tanto de idólatras que iriam no túmulo, render glória para o túmulo. Não, aqui é o lugar, e o tanto de dinheiro que iam ganhar com aquele lugar. Graças a Deus. Porque não é o túmulo que tem que ser exaltado, e sim aquele que saiu do túmulo. Assim, sim aquele que ressuscitou. E diz o texto aqui, conforme João, nesse jardim, um sepulcro novo, em que ninguém havia sido posto. Seu estado recente e proprietário, esse túmulo era novo, e era novo no sentido de nunca haver sido usado. Corrupção e decomposição nunca haviam entrado neste sepulcro. Esse era um lugar adequado para depositar o corpo do Senhor, pois aquele corpo não viu corrupção. Aquele corpo não viu pecado. Logo, o seu túmulo tinha que ser algo novo, algo separado, e justamente isso. Isto não ocorreu por acidente, irmãos, mas por uma indubitável providência de Deus, a saber que o corpo de Cristo foi sepultado em um sepulcro novo, pois embora ele morresse, como morrem todos os homens, contudo, visto ele ser o primogênito dentre os mortos, Colossenses 1, verso 18, e as primícias dos que ressuscitam, 1 Coríntios 15, verso 20, teve um sepulcro novo no qual ninguém tinha sido sepultado. E agora eu quero que os irmãos vejam algumas passagens do Antigo Testamento que falavam sobre justamente esse sepultamento e, consequentemente, a ressurreição. Salmo 16, verso 10, põe aqui para mim, por favor. O salmista diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. É um salmo de Davi. Davi viu decomposição? Então ele está falando de quem aqui? Do próprio Cristo. Não viu decomposição. Talvez se José de Arimateia e Nicodemos olhasse com uma fé mais aperfeiçoada para a ressurreição, eles iriam ver, não, se ele é o Messias, se ele é o prometido, o corpo dele não verá decomposição. Então é desnecessário aqui esses efeitos aromáticos que nós estamos tendo aqui. E Isaías 53, verso 9, né, clássico para nós, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Amados, a aparência geral deste túmulo, porque estamos falando nesse versículo exatamente sobre isso, não era uma caverna natural. Ele tinha sido aberto em um penhasco sólido e numa rocha. O texto que eu li para os irmãos, e também em Marcos 15, 46, fala que José de Arimateia mandou cavar aquele túmulo. Tá? Ele foi confeccionado. E depois de depositar o corpo de Jesus, José, com a ajuda de outras pessoas, é claro, fechou a entrada do túmulo com uma pedra grande. E essa pedra em particular era muito pesada. A entrada do túmulo era muito baixa. Então era uma entrada baixa, era um buraco que de pé você não conseguiria avistar lá dentro. E onde estão as provas bíblicas disso, amados? Você pode ver, de fato, Maria tendo que se abaixar para olhar dentro. Capítulo 20 desse evangelho, verso 11, um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, veja. Mas Maria ficou parada, chorando, do lado de fora da sepultura. A mesma que estamos falando. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro. O que o evangelista diz que ela fez assim?
teve que abaixar, ela curvou-se para poder olhar dentro do sepulcro. Então aqui nós podemos ter uma imagem, né? Imaginar um pouco esse sepulcro. Seguindo então as narrativas, nós temos uma concepção de que é uma entrada baixa para o interior da câmara e uma pedra muito pesada, provavelmente circular, para se rolar numa canaleta na frente da entrada. Foi colocado um selo também, como veremos mais para frente. Então, amados, este é o túmulo. Este é o lugar ao qual permanece vazio até hoje. Este é o lugar onde as escrituras do Antigo Testamento profetizaram e disseram onde ele seria colocado. Entre os ricos. José de Arimateia e tanto Nicodemos tinham poder aquisitivo. Homens de importância. Se cumprindo então as escrituras mesmo após a morte de Cristo. E o verso 42, para encerrar, irmãos. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Então aqui no verso 42, é explícito que o motivo deles colocarem neste sepulcro era porque o dia do sábado estava próximo. E eles, amados, trocavam de dia na concepção judaica quando o sol se punha. Ou seja, tudo isso que está sendo narrado por João foi no fim da tarde. Tinha pouco tempo. Eles tiveram então que correr para tirar o corpo de Jesus e dar a ele um túmulo. A bondosa providência de Deus preparou um túmulo próximo. Era dia da preparação dos judeus. Em outras palavras, era sexta-feira. O pôr do sol estava se aproximando. E dessa maneira, para que tudo pudesse ficar pronto antes do sábado, não se podia perder tempo. O corpo de Jesus não podia ser sepultado em um túmulo distante. O tempo não permitia. Nicodemos e José tinham um objetivo distinto em vista, porque, em decorrência do curto tempo, eles buscavam a conveniência do lugar, porém, contrariando as intenções deles, Deus providenciou para seu próprio filho um sepulcro que não tivesse sido ainda usado, digno, característico para aquele que não viu a corrupção. Isso, amados, nos mostra que certos trabalhos para o Senhor às vezes vai exigir de nós urgência. Certas coisas não dá para deixar para o dia anterior. Esses homens motivados pela fé, esses homens encorajados, eles viram que o dia do Senhor era importante, por mais que existisse vários costumes, são homens de fé, como foi constatado aqui, e o tempo hábil, a urgência para se dar um túmulo digno para Cristo. Então, amados, embora o sepultamento seja um elemento na humilhação de Cristo, não obstante, ele permite antever um relance da sua exaltação. É um túmulo novo. A corrupção nunca tinha entrado ali. O corpo de Jesus não sofreu corrupção. E Deus garantiu isso. O túmulo pertencia a um homem rico, conforme Isaías 53. E era um túmulo adequado para um rei. Aqui tudo aponta para a exaltação de Cristo. Como veremos a ressurreição e posteriormente no final a sua exaltação. Amados, o foco desta mensagem, olhar para a sepultura de Cristo, é ver certamente a constatação de que a característica deste túmulo era adequada para aquele que não viu a corrupção, mas também ver os efeitos da fé no coração de homens imperfeitos como nós e o que Cristo pode efetuar em cada um aqui. Que venhamos a crer, que venhamos a confiar neste que venceu a morte e tem todo o poder dado para agir em favor daqueles que são seus. Afinal, como diz Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Que você creia nessas palavras e seja aperfeiçoado, meu irmão. Pois Cristo reina, e reina sobre a sua igreja e sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.